Fala pessoal, vou trazer aqui mais um edital comentado para vocês. Agora o concurso para a Prefeitura Municipal de Santa Helena, do estado aqui de Goiás. Um concurso com muitas vagas. Vou focar principalmente nos cargos de analista de processo administrativo, de assistente administrativo também, vou dar uma passada por cima, de auditor fiscal e tributos e também de analista de controle interno. Eu me chamo Lucas, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas aqui de Alagoas, sou formado em Ciências Contábeis, também sou mentor para concurso, então vou fazer aqui uma breve análise desse edital, que é uma excelente oportunidade para você conseguir sua estabilidade. Então vou ler aqui os principais pontos desse concurso e aos poucos vou comentando a questão das matérias que serão exigidas aqui no concurso, a banca, quando é que vai ser a prova, para que você possa ficar mais por dentro deste edital. Como eu falei aqui, é o concurso para a Prefeitura Municipal de Santa Helena, de Goiás, do estado de Goiás. Quem vai organizar esse concurso é a Universidade Federal de Goiás, UFG, né, deve ser uma banca já muito conhecida aí da região no estado de Goiás. Aqui, diversos cargos, né, merendeiro, motorista, assistente administrativo, exigindo nível médio. Aqui a prova vai ser composta apenas por prova objetiva, prova também aqui para analista de controle interno, como eu falei, analista de processo administrativo, fiscal de tributos municipais exigindo nível superior. Mais na frente eu vou falar quais são os níveis superiores, né, que podem prestar esse concurso sim, para posteriormente tomar posse, né. Também vai ser exigida apenas prova objetiva, uma etapa apenas. Então vamos agora identificar os valores, né, que serão exigidos do candidato na inscrição desse concurso. R$100 para os cargos de nível médio e 150 de nível superior, né? Que também temos os outros cargos, também os valores. Vou passar aqui mais rápido. Como eu falei, o foco vai ser esses cargos que eu citei. Concurso muito grande, com muitos cargos, remuneração boa para o interior. E se você precisar de minha ajuda, conte comigo. Tenho uma experiência no mundo dos concursos, né? Fiz diversas provas para auditor de controle externo, controle interno também. Já fui analista contábil da Controladoria Geral do Estado, do Rio Grande do Norte. E vamos aqui seguindo para a prova objetiva. Primeira etapa, prova objetiva, né? Para todos os cargos. A prova vai ter 100 pontos aqui, como indicado no item 7.1.2. Você, para ser aprovado ou não ser eliminado do concurso, vai ter que fazer pelo menos 40 pontos. As questões das provas serão de múltipla escolha, né, com 4 alternativas, ou seja, A, B, C, D, das quais apenas uma é correta, né, tradicional aqui. Algumas bancas exigem A, B, C, D, E. Nesse caso aqui, a banca UFG só determinou que fosse A, B, C, D. Então você tem que fazer pelo menos 40 pontos, né, dessa prova para conquistar a sua aprovação e poder ser chamado. Ele não determina aqui se vai dividir por blocos, né? A priori, o que eu identifiquei é que basta fazer os 40 pontos. Aqui a gente pode já identificar a disciplina dos cargos, né, iniciais. Para assistente administrativo, disciplinas exigidas na prova, né? Língua portuguesa, 10 questões com peso 3. Aí você já tem que dar um foco para essa matéria, porque por conta da quantidade de questões e também por conta do peso. Matemática, 5 questões, peso 2. E agora vai ter a parte de atualidades, história e geografia, né, do município de Santa Helena. Noções de informática, legislação específica e o principal ponto aqui, que são os conhecimentos específicos do cargo, que é a mesma quantidade de questões da prova de língua portuguesa, porém com peso 4. Então, seu foco maior tem que ser nesse assunto aqui. São 40 pontos somente em uma disciplina. Então, assim, se você fechar conhecimentos específicos, você já está aprovado, né? Se você acertar os 40 pontos. Então, eu focaria aqui, daria mais atenção a conhecimentos específicos do cargo e também para a língua portuguesa. Deixaria as outras matérias assim, depois iria para a matemática, né? São 5 questões e tem peso 2. Também legislação aqui. Deixaria por último, então, noções de informática e atualidades, né? Tem que focar naquilo que dá mais ponto, pessoal. Vamos ver aqui os cargos de nível superior. Vai ter analista ambiental, também aqui o concurso. Analista de controle interno, fiscal de tributos municipais.
Também vai ter o de analista, cadê? Não está por aqui. Analista ambiental, analista de processo administrativo. Língua portuguesa, 10 questões com peso 2. Matemática, 10 questões, né? Lá no outro cargo era somente 5 questões, aqui são 10 questões de matemática com peso 1, no outro cargo era peso 2, então tem que fazer essa diferenciação. Atualidades, História e Geografia, 5 pontos, peso 1. Noções de Informática, 5 pontos, peso 1. Legislação, 10 pontos, peso 2. E agora conhecimentos específicos, 10 pontos com peso 4. Então, o foco maior em conhecimentos específicos, língua portuguesa também. Depois, matemática junto com legislação. Percebe que são 10, 20, 30, 40, 50 questões para esses cargos de nível superior. E para os cargos de nível médio são apenas 40 questões. 10, 20, 30, 40 questões. Então, você já sabe que tem que fazer 40 pontos. Dá o foco maior para aquelas questões que têm um peso maior, né, também, e que também tem uma grande quantidade de questões, essas que tem 10 questões, por exemplo, português, conhecimentos específicos, tem que dar ênfase no estudo para essas matérias. A prova vai ter duração para o nível médio de 4 horas, também nível superior 4 horas, e serão aplicadas, né, no município de Santa Helena e talvez nas cidades ali próximas, mas mais provável que seja só no município de Santa Helena. Então, 4 horas de duração para a prova, então já preste atenção. Caneta utilizada, caneta azul ou preta. Muitas bancas exigem apenas a tinta preta, mas ela aqui foi mais flexível, né? Podendo você utilizar caneta de cor azul ou preta. Vamos dar sequência aqui. Depois vou falar da quantidade de cargos, da remuneração, os requisitos para você poder tomar posse. Aqui são outras informações dos outros cargos, né? Teste físico, também vai ter discursiva. Eu acho que para professor de educação física, mas para esses cargos que eu estou comentando aqui, somente a prova objetiva. Aqui, reforçando, né, a prova objetiva será eliminatória e classificatória, sendo eliminado o concurso candidato que não obtiver pelo menos 40 pontos. Então, o objetivo é conquistar primeiramente os 40 pontos para depois tentar ficar ali entre os primeiros. Descer aqui mais um pouquinho. Aqui da classificação final, vou ir direto ao ponto aqui para os outros cargos. Para os cargos de nível superior, acho que todos mantiveram o mesmo padrão, né, de critério de desempate. O candidato mais velho, aqui de acordo com a lei do Estatuto do Idoso, maior pontuação na prova de língua portuguesa, prova de matemática, legislação, conhecimento específico. Então aqui é bom você dar uma olhada aqui rápida para ver os critérios de desempate, né? Algumas pessoas são aprovadas justamente quando chega na parte do desempate. Agora vamos descer aqui mais um pouquinho. Muitos cargos aqui nós temos o cronograma do concurso, né? Inscrições, quando é que vai iniciar as inscrições? A partir do dia 25 de maio, ou seja, depois de amanhã, e vai até apenas o dia 20 de junho, ou seja, você vai ter menos de um mês para se inscrever, e a prova, e também para pagar o concurso, e a prova já vai ser no dia 2 de julho, ou seja, está em cima, você vai ter em média um mês e meio aí para estudar, para tentar conseguir a aprovação. Então você tem que direcionar bem seus estudos, né? E se você quiser me ajuda, faça plano de estudo, faça um estudo direcionado para esses cargos. Estou lendo aqui o edital com vocês. Então, aqui tem as outras etapas, né, do concurso, para quem faz a prova teste físico, que é o TAF, também a prova de discursiva, também tem prova de títulos, né, para alguns cargos, mas para esse que eu estou citando não. Vamos lá, quantidade de cargos. Assistente administrativo, 25 vagas para ampla concorrência, 2 para PCD, que são 7 para negros, total de 34 vagas, mais 102 de cadastro de reserva, salário de R$ 1.637, né, 54 centavos, exigindo apenas o nível médio. Vamos agora para o de nível superior, analista de controle interno, ampla concorrência, 2 vagas, negros 1 vaga, ou seja, 3 vagas ao todo, mais 9 vagas de cadastro de reserva, ou seja, se a banca bota ali 9 de cadastro de reserva, é porque ela tem ali uma certa pretensão de chamar os aprovados ali até os 9 primeiros, né? Deixa eu ver, total, isso, imediatas 3 vagas, mais 9 de cadastro de reserva. Então, você ficando ali entre os 9, se você fizer a prova de análise de controle interno, então você já tem muitas chances de ser chamado.
Agora, para todos os cargos de analista de processo administrativo, analista de controle técnico e fiscal de tributos municipais, é importante analisar o nível superior. Você vai ter que ser formado em administração, ciências contábeis, direito e economia. Apenas esses 4 níveis superiores poderão tomar posse no cargo se forem aprovados, né? Todos têm o mesmo salário de R$ 3.275,10. Muitas vezes não é só isso, né? Que está previsto no edital, o salário aumenta porque tem alguns benefícios, algumas gratificações, indenizações que não são previstos no edital, mas esse aqui é o vencimento básico. Para o analista de controle interno, 3 vagas, como eu já falei. Analista de processo administrativo, 9 vagas no total, 6 de ampla concorrência, 1 para PCD, 2 para negros. Fiscal de tributos, 2 vagas imediatas, mais 6 de cadastro de reserva. Também, muitas vagas ali, se você for juntar esses níveis superiores, são 6 vagas aqui para fiscal de tributos, 27 para o processo administrativo e 9 para controle interno. Então você pode escolher, se você tiver alguma dessas formações, a área que você se identifica mais. Jornada de carga horária semanal de trabalho, né? 40 horas, normal, geralmente. Tanto mesmo alguns prefeituras só são 30 horas. Então vamos aqui para as disciplinas cobradas, né? Você vê aqui que isso aqui é o vencimento básico. No mínimo você vai ganhar isso aqui. Então tem outras, muito provavelmente tem outras verbas por fora, né? Vamos seguir aqui direto para o conteúdo de nível médio de língua portuguesa. Vamos aqui, já puxei, acho que passei aqui um pouquinho. Nível médio. Aqui são as atribuições, na verdade. Desse aqui mais pouquinho é importante você ler as atribuições, até para saber qual cargo você se identifica mais. Analisar a quantidade de vagas ali. Aqui tem mais vagas, aqui tem menos, mas aqui pode ter uma concorrência maior. Tudo isso eu consigo dar orientação para vocês. Vamos ver aqui os cargos de nível médio. Conhecimentos comuns para todos os cargos de nível médio. Língua portuguesa, características, funcionalidade de gêneros textuais, variados, né, os tipos de texto. Se é uma narração, se é uma dissertação ali, se é um texto expositivo. Funcionalidade e características dos diferentes discursos, jornalístico, político, literário, variação linguística, estilística, sociocultural, geográfica, aqui pegando muita parte também de interpretação de texto, né? Linguagem verbal, não verbal, também, parte das figurinhas, né? Dos cartoons, linguagem falada e escrita também, muito puxando para essa parte da interpretação de texto, características, funcionalidade de gêneros textuais de novo, linguagem na web, aquela parte da comunicação, Facebook, WhatsApp, interessante esse edital aqui da parte de língua portuguesa. Mecanismo de produção de sentidos, polissemia, ironia, comparação aqui, com certeza vai ter charge nessa questão, nas provas aqui de língua portuguesa. Focou mais nos aspectos mesmo assim de interpretação textual e não muito na gramática, né? Deixou aqui só um pouquinho, texto e fatores de textualidades. Deixou só a parte final aqui para concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, nominal. Focaria mais nessa parte mesmo nessa parte de interpretação de textos. Matemática, que é a matemática raiz mesmo, não é raciocínio lógico. Conjuntos numéricos, daria ênfase a esse conteúdo. Números naturais, inteiros, também cai muito prova. Números racionais, né? Está dentro daquele grupo. Progressão aritmética, progressão geométrica, cai demais também na prova. Deixaria matemática financeira ali mais para o finalzinho dos estudos, né? Medidas de centralidade, média aritmética, média ponderada, foco nesse conteúdo, costuma cair muito. E que na parte final tem a parte mais de geometria, de ângulos, também deixarei mais para o final. Focarei mais na parte de conjuntos numéricos, números naturais, racionais, PA, PG, né, que são as progressões, e a parte de medidas, também focaria mais nesses aspectos. Aqui também tem a parte de atualidades, né, história e geografia. Você tem que ver custo-benefício, né, de tempo, pontuação, aqui as características do município, né. Noções de informática, muito importante esse conteúdo aqui. Informática, você chegar bem nessa prova, que hoje em dia está caindo em todas as provas, a informática, né? Eu focaria do mesmo jeito que eu falei em outros editais, na parte de segurança da informação. Acredito que tem aqui, vamos ver se tem. Procedimento de backup também. Instalação e desinstalação de programas. A parte de Windows, é muito importante você entender os programas do Windows, né? Os softwares.
do Windows, que são Block Notes, Paint, Word, Excel também, ele não botou aqui, mas às vezes pede. Ó, o processador de texto, planilha eletrônica, é justamente o Excel. Gerador de apresentação, slides, formação em PDF, navegação internet, serviço eletrônico. Aqui ele não botou de fato a parte de segurança da informação. Então eu focaria mais no Windows, né, no pacote Office ali, a parte de planilha, do Word, do Excel, do PowerPoint, e também a parte de navegação na internet, né, na web, pegando ali os principais comandos. Legislação específica aqui, ética de serviço público, a lei de probidade aqui, né, 8.429, lei de processo administrativo aqui também, acesso à informação, vale a pena dar uma estudada boa nessas matérias, né, tem alguns conteúdos que costumam cair mais nessas matérias. Constituição Federal também, ele não pediu a lei específica, né, do servidor do município aí de Santa Helena. Interessante aqui, e tranquilo. Agora vamos para os conhecimentos específicos, que é aquele que tem maior pontuação. É nesse assunto aqui que você tem que focar mais. Conceitos básicos de administração, para quem for fazer a prova de assistente administrativo, cai muito, essa parte introdutória. Funções administrativas, planejamento, organização, direção, controle, né, que é o POD que o pessoal fala. Conhecimentos básicos, sistemas, métodos, né, instrumentos de planejamento também cai muito. Conhecimentos básicos de materiais, administração de materiais também é muito comum nessas provas de nível médio. Planejamento, orçamento, conceito básico de finanças públicas, né, que é a área que eu também trabalho muito. Transparência pública, accountability, aqui governança, governabilidade, também assuntos que costumam cair muito, inclusive na prova de administração de nível superior, né. Atendimento ao público, muito tranquilo aqui, bem básico o edital. Se você conseguir identificar questões da banca aí no site de questões que você deve estudar, melhor ainda. Então, muito bom aqui esse edital de conhecimento específico, enxuta até, por isso que eu acho que eles deram pouco tempo para a prova, né, do edital para a prova. Agora vamos para os conhecimentos de nível superior. Basicamente as mesmas informações, né, de língua portuguesa ali, focando mais também na parte aqui de tipos de argumentos, relações, coordenação entre orações, regência verbal, nominal, organização do texto, muito tranquilo também. Matemática, muito parecido, ó. Aqui tem a parte de análise combinatória, muito legal esse assunto, costuma cair muito em prova. Probabilidade, números naturais, divisibilidade, números complexos. Deixarei por último, na parte de geometria, mas também muito tranquilo aqui o assunto de matemática, tem que fazer bastantes questões, muitas questões para poder ser aprovado aqui, então foque também nas questões aqui de matemática. Conhecimentos de história e geografia deixaria por último, né? Tentaria ver essas aulas por meio de videoaula, não pegaria texto mesmo, que aqui é mais para você ter uma noção. Noções de informática também aqui, focaria no Windows. Navegação na internet, backup também cai muito prova. Slides, pronto, tranquilo. Aqui basicamente que eu estou vendo conteúdos, ele vai pedir sistema operacional Windows, procedimento de backup, basicamente. Do 5 até mais ou menos aqui o 11 é o pacote Office, e o resto é navegação na internet. Então basicamente são 3 assuntos para essa prova aqui de informática. Saúde para o setor público para esses cargos específicos, né? Saúde pública, assistência social, farmacêutico, nutricionista, psicólogo. Agora a legislação específica, ética no setor público, lei de improbidade, lei de processo, lei de acesso à informação, mesmas informações. Aqui também pega a parte também de direito administrativo, né? Princípios do direito administrativo, atos administrativos, elementos, atributos. Aqui vale a pena estudar, cai muito em prova. Geralmente vem no conteúdo de direito administrativo, né? Mas aqui vem na parte de legislação. Muito tranquilo também, enxuto. Agora os conhecimentos específicos, né? Análise de controle interno, contabilidade geral, objetivo, finalidade, conceito, objeto, campo de atuação ali, né? Parte básica, introdutória da contabilidade, depreciação, exaustão, contabilidade societária, cisão, incorporação e fusão. Não é um assunto que costuma cair muito na prova. Esse item 3, o item 4, contabilidade gerencial, noções preliminares, a parte ali talvez envolvendo um pouco mais da contabilidade de custos, análise de balanço, que tudo a parte da contabilidade privada.
Vamos agora para o assunto de auditoria. Noções básicas de auditoria interna, natureza e campo de atuação da auditoria. Muito tranquilo, né? Diferenciar às vezes a auditoria interna e a auditoria externa. A questão da independência do auditor. Vamos lá, de acordo com as normas da CVM, né? Talvez aqui o foco seja para pegar as informações das NBASF, NBCTAs, talvez. Algumas bancas confundem muito os tipos de auditoria, né? Com foco mais governamental, outros mais com foco na área privada. Bens públicos, a parte de contabilidade pública, conceito, campo de atuação importante. Bens públicos, entidades públicas, classificação, orçamento, conceito, elaboração, regime orçamentário, né? Diferenciar classificação, reconhecimento da receita segundo regime orçamentário, regime contábil, receita e despesa, estágios da despesa, da receita, né? Empenho, liquidação e pagamento, da receita, lançamento, arrecadação e recolhimento. Muito tranquilo. Demonstrativos contábeis, o balançamentário, financeiro, patrimonial e DVP, demonstração das variações patrimoniais, aquelas previstas lá na Lei 4.320. Controladoria no setor público, tranquilo também. Forma de atuação, tem um artigo lá na Constituição Federal, se não me engano, no artigo 74, que fala sobre atuação do controle interno. Muito tranquilo. Processo administrativo, basicamente aqueles assuntos cobrados em provas para administrador, né? Teoria da administração, administração científica, clássica, essa parte introdutória, teoria da burocracia, teoria estruturalista, teoria de sistemas, conceito, evolução e processo de formulação de estratégias. Tranquilo aqui, AFO também, administração financeira orçamentária, orçamento público, ciclo orçamentário, né? Aquela etapa lá do estudo do projeto, né, do debate. Depois você vai ter a parte da aprovação, do controle, da execução do orçamento, identificado bem direitinho aquelas 4 etapas. Planejamento do orçamento programa também, muito tranquilo, que é o orçamento hoje utilizado, né, no governo brasileiro, de maneira geral, que é o orçamento programa. Diferenciar os tipos, né, de orçamento, muitas vezes as bancas pedem isso. Despesa pública, né, categoria, estágios. E aqui entra a parte de gestão de projetos, né? Então mais específica ali para quem é da área de administração. Por fim, cargo de fiscal de tributos municipais, princípios básicos individuais e coletivos da Constituição Federal, direitos sociais e políticos, ó, introdução ali na parte da Constituição, parte ali introdutória agora do direito tributário, imposto, né, de você diferenciar os tributos, o momento da ocorrência do fato gerador, responsabilidade tributária previsto lá no CTN, né, Código Tributário Nacional. Pega a parte de contabilidade geral também, introdutória. Aqui também ele vai focar na contabilidade pública, fundamentos legais, técnicos da contabilidade pública, conceitos, objetivos, princípios, métodos, sistema de contas, aspectos jurídicos contábeis, demonstrações contábeis, né, aqueles mesmos 4 demonstrativos, né, balançamentário, balanço patrimonial, DVP, balanço financeiro. Instrumento de planejamento, PPA, LUA, LDO também, bastante exigido em provas. Classificação orçamentária da despesa, né, institucional, funcional, programático, natureza de receita, despesa também. Execução, fase da receita, ó, como eu falei, previsão, lançamento, arrecadação. Aqui vai também cobrar a parte de licitações também, aquela parte da programação, não especificamente a lei de licitações. Restos a pagar. Aqui não tem mais também, algumas bancas cobram dela, né, despesas de exercícios anteriores. Por fim, a lei de responsabilidade fiscal, que é um mundo. Então você tem que saber direcionar mais seus estudos, porque apesar do conteúdo estar ali enxuto, tem alguns assuntos que as bancas costumam cobrar mais, de todas essas matérias aqui, né? Principalmente você tem que focar nos conhecimentos específicos, e se você precisar da minha ajuda especificamente para esse concurso, pode falar comigo, tem o Instagram, que é @auditor.lucas. Se você quiser mais informações, mais orientações, pode falar lá comigo. E espero que você consiga se preparar bem para essa prova, porque vale a pena conquistar a estabilidade, né, em um cargo público. Então desejo boa sorte, contem comigo. Grande abraço para vocês.